Oremos. Querido Deus e eterno Pai, estamos em Tua presença. Queremos te agradecer por mais um dia de vida que estás nos concedendo. Te agradecer porque agora iremos estudar a Tua palavra. Mais uma vez pedimos a presença do Teu Espírito Santo para que possamos entender o que Tu queres nos falar e nos ajudar a viver na prática em nossa vida o que nós estudamos. Abençoa todos os que estão estudando conosco a Bíblia cada dia. Tu sabes e conheces cada um, conheces as necessidades, as lutas, os problemas que enfrentam, dê vitórias. E queremos, Pai, pedir que estejas com todos aqueles que nos escrevem pedindo orações, expondo ali suas necessidades, os seus problemas. Em especial, nós queremos pedir pela Marli Becker, Edmar e também pela Ernestina, que não está bem. Queiras, ó Pai, abençoar também nossa irmã Lourdes Nascimento, Nazilda Ildete. Abençoes ainda Naíris Grunewald, que perdeu a nora essa semana, e que tu conforte não somente a Naíris, mas também o esposo da Eliane, que faleceu, e os filhos, que permaneçam confiantes em ti, sabendo que tu tens o controle de todas as coisas. Todos os demais pedidos que nos chegam, que tu abençoes a cada um conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. No estudo que nós fizemos ontem, nós falamos aqui a respeito da fé de Cristo e nós precisamos confiar plenamente na justiça de Jesus para a nossa salvação. Nós não temos méritos nenhum em nós, nada que nós fazemos pode nos garantir que estamos salvos, mas se nós colocarmos a nossa confiança inteiramente em Jesus, termos a fé de Jesus, nós seremos vitoriosos, porque esta é a promessa que ele nos faz. E o Paulo, aqui em Filipenses capítulo 3, que nós estamos estudando esta semana, nos versos 10 até o verso 16, Paulo escreveu: Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Paulo, apesar da comunhão que ele tinha com Cristo, apesar do melhor que ele podia fazer, viver o Evangelho, ele fazia, mas isso não o tornava perfeito, assim como nós. Não há nada em nós que possamos alcançar a perfeição. Muitas pessoas pensam que para ser salvos vai ter que chegar a um ponto de perfeição que nunca não vai mais cometer pecado, mas isso não é bíblico. A Bíblia, ela ensina e ela nos mostra que nós somos pecadores, nós somos falhos e que nós necessitamos de um Salvador, que é Jesus Cristo. Quando nós deixamos de confiar em nós mesmos, nas nossas obras, e passamos a confiar inteiramente em Jesus, quando nós passamos a viver plenamente o Evangelho de Jesus em nossa vida, o Evangelho vai nos transformando. Não nós pelos nossos esforços que nos transformamos, é o Espírito Santo, é o poder do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Então nós precisamos, irmãos, procurar ter comunhão com Jesus dia após dia, estudando a Bíblia, nos voltando para Jesus em todos os momentos, em todas as situações. E o evangelista Mateus, aqui em Mateus, no capítulo 7,
Mateus capítulo 7 e os versos 21 a 23, Mateus escreve aqui as palavras de Jesus. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vós que desobedecem à lei. O mais importante da nossa vida cristã é nós conhecermos a Jesus. É nós procurarmos na palavra de Deus conhecer qual é a vontade de Deus para cada um de nós e deixarmos que o Espírito Santo haja em nossa vida. Porque muitas pessoas, como diz aqui Mateus capítulo 7, versos 21 até o verso 23, muitas pessoas estão nas igrejas, estão invocando o nome do Senhor e também procurando dizer a Jesus que estão fazendo coisas em nome dele, expulsando demônios, curando pessoas. Mas Jesus ele vai dizer para essas pessoas, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Irmãos, nós não podemos nos enganar a nós mesmos. A palavra de Deus ela é clara em dizer o que Deus requer de cada um de nós. Deus requer obediência, mas o fato de nós obedecermos não nos garante a salvação. A salvação ela vem de Jesus. A obediência ela vem pelo poder do Espírito Santo em nós, pelo poder do Evangelho em nós. Aí nós obedeceremos. E então Jesus, ele vai dizer, afastem-se de mim vocês que desobedecem à lei, aos ensinamentos de Jesus. Então nós precisamos, como cristãos, buscar ter a consciência tranquila de que nós estamos ouvindo a voz de Deus falando conosco através da sua palavra, como nós estamos estudando aqui, e estamos colocando em prática em nossa vida. Isso é o Espírito Santo que faz em nós. Agora, se nós estudamos a Bíblia somente para dizer que nós estudamos e não queremos ter uma transformação, de nada vai adiantar o tempo que nós passamos juntos estudando a Bíblia. Ainda em Mateus, no capítulo 10, nos versos 32 e 33, Jesus diz aqui, quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Vejam, mais uma vez aqui, Jesus falando. O que nós precisamos fazer é viver o Evangelho em nossa vida. É as pessoas perceberem em nós, ao nos olhar, que nós somos diferentes das outras pessoas que não são cristãs e que não têm Jesus em sua vida. Então, aquele que reconhecer a Jesus em público, aquele que viver uma vida de comunhão com Ele, Jesus também irá reconhecê-lo diante do Pai. Mas se nós o negarmos, Ele também nos negará. E nós lemos ainda no Evangelho de João, no capítulo 16 e no verso 13, João 16, 13, Jesus dizendo aqui, quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhe anunciará o que ainda está para acontecer. Vejam, o Espírito Santo, ele quer nos conduzir à verdade. Então muitas pessoas dizem assim, mas eu já aceitei a Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Sim, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Agora, nós precisamos viver essa verdade no nosso dia a dia, deixando que o Espírito Santo nos conduza a toda a verdade, não apenas uma parte da verdade, mas viver toda a verdade em nossa vida. É o que nós precisamos fazer para que nós sejamos reconhecidos por Jesus quando Ele estiver voltando. E quanto mais nós buscarmos conhecer a Deus, mais nós iremos nos aproximar dEle, porque nós iremos experimentar o poder dEle em nossa vida, como diz Paulo aqui em Filipenses capítulo 3 e no verso 10, Paulo ele diz, quero conhecer Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou.
Então, quanto mais nós conhecermos a Jesus e nos aproximarmos dele, mais nós iremos experimentar esse poder da ressurreição. Mas se nós não buscamos, se nós não temos relacionamento com ele, se nós não estudamos a Bíblia, como é que nós vamos receber esse poder em nossa vida? O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 6 e no verso 4, ele diz que quando nós aceitamos a Jesus em nossa vida, nós passamos a viver uma nova vida, vivemos uma novidade de vida, diz aqui o apóstolo Paulo. Agora, também nos aproximamos de Jesus quando nós participamos do seu sofrimento. Aqui no capítulo 3, verso 10 de Filipenses diz: quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Então nós nos aproximamos de Jesus, tomando parte então nos sofrimentos dele. E cada provação que nós enfrentamos aqui nessa vida, cada experiência dolorosa que nós enfrentamos, nos ajudam a entender melhor o que Jesus passou por nós e também conhecer a vontade dele de uma forma mais clara. E também tem uma outra forma de nós conhecermos a Jesus, é nós nos aproximarmos dele caminhando para o alto. Paulo diz aqui em Filipenses 3, no verso 14, ele diz: prossigo para o final da corrida, quer dizer, outras traduções mais antigas dizem: prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. A versão Nova Transformadora que eu estou lendo, Nova Versão Transformadora, diz: prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então, é uma forma de nós nos aproximarmos de Deus, é nós continuar avançando. Qual é o nosso objetivo? É estar um dia nos céus com Jesus, é viver com Ele. Nós que professamos ser cristãos, nós que abandonamos os costumes mundanos e que estamos dia após dia procurando ter comunhão com Ele, o que nós mais desejamos é ver Jesus voltando para nos buscar. Essa é a grande esperança nossa, esperar Jesus nos buscar para levar cada um de nós para vivermos com Ele para todo sempre. Nós não alcançamos ainda o objetivo que nós temos em mente, que é a perfeição, como o apóstolo Paulo mesmo escreveu aqui. Ele não havia alcançado a perfeição. E a perfeição, irmãos, nós só iremos alcançar totalmente quando Jesus voltar e então todos nós salvos formos transformados num abrir e piscar de olhos, de um corpo corruptível para incorruptível, de um corpo mortal para imortal. Aí nós seremos perfeitos, assim como Jesus é. Mas aqui, neste mundo, enquanto aqui estivermos, a perfeição, ela é imputada em nós através da perfeição e da justiça de Cristo. E é isso que nós deveremos buscar. Reconhecer que somos fracos, somos pecadores, mas que Jesus morreu por nós. E a justiça dele, ela será imputada, será concedida a cada um de nós, para que possamos então recebê-lo e ir viver com ele para sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã para concluir o estudo desta semana. Desejamos a todos vocês que o Espírito Santo continue trabalhando na mente e no coração, ajudando-nos a fazer a vontade dele em nossa vida. Que Deus nos abençoe.